Irmão, vamos colocar de pé para orarmos ao Senhor, para começar a escola dominical, amém? Amém. Pai, obrigado por esse domingo maravilhoso, porque estamos aqui na Tua casa para aprender a palavra, Pai. Obrigado pela cada vida que o Senhor guardou, Pai, trouxe até aqui, para que possa continuar aprendendo tudo que vem de Ti, cada palavra ensinada possa penetrar no coração. Abençoa os professores, abençoe os alunos, Pai, e toca também, Pai, naqueles que estão desanimados, que possa voltar, Pai, o ânimo tocado por Ti, Pai, que tu desejas estar na Tua casa para Te adorar. Essa oração que lhe faço em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar a Deus com o hino número 577, em fervente oração, amém? Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estar a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, em o teu coração terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo
tudo deixares no altar. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com o hino número 525. Amém? Já refúgio, ó glória eterna em Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão a mesma lei. E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgante sob as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os reis dos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para juntos aprendermos mais um pouquinho da preciosa palavra do Senhor. Como é bom, né? Estarmos na casa do Senhor, sabendo que muitos gostariam de estar aqui e não podem, mas nós, o Senhor, nos concedeu esse privilégio de estarmos na sua casa nessa manhã. Então, vamos ser gratos a Deus, porque
estamos aqui. Glória a Jesus. A nossa lição hoje é a lição de número 8. Nós vamos fazer a leitura, como de costume, o título da lição, textual, verdade prática, e a leitura bíblica responsivamente. Título da lição: Missionários fazedores de tendas. Texto áureo: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. Verdade prática: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Amém. A leitura bíblica está no livro de Atos, no capítulo 18, de 1 a 5, e em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 11 e 12. Vamos fazer responsivamente. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Todos, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém. Meus irmãos, o título da nossa lição: Missionários fazedores de tendas. Interessante o título, né? Interessante. Nós temos visitante hoje. Qual é o seu nome? Margarete. Você é amiga da... seja muito bem-vinda, viu? Ela é bem-vinda, meus irmãos? Amém. Amém. Fique à vontade. Casa do Senhor. Amiga da Lelei. Eu vou ler a introdução, né? E depois a gente vai dar sequência aqui, só para a gente poder se situar. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas, são perguntas, né? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. É muito interessante, né? E nós vamos ver por que fala de missionários fazedores de tenda, mas daqui a pouquinho. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nós todos sabemos que ele foi um grande missionário, que quando ele se encontrou com o Senhor, que ele teve aquele encontro com Cristo a caminho de Damasco, a vida dele se transformou e ele passou a pregar o Evangelho de forma poderosa e ousada. Ele não temia prisão, ele não temia nenhum tipo de consequência que fosse para pregar o Evangelho. E ele sofreu prisões, todo tipo de coisa, açoites, não é? Mas naufrágios, como ele mesmo fala, quando ele defende a vida dele, né? O apostolado. E nós sabemos que ele foi um homem que levou a palavra. Ele abriu igrejas, essas cartas que ele escreve para Éfeso, Tessalonicenses, são igrejas que ele fundou.
E ele fundava as igrejas, ele chegava num lugar, ele pregava o evangelho, ele ganhava vidas para Cristo e ele cuidava daquelas pessoas. Ele mantinha contato, não é como hoje, que nós temos muita facilidade, né? Vamos falar assim, principalmente hoje em dia. Que de uns anos para cá a tecnologia aumentou de uma forma muito grande. Eu me lembro que, quando eu era criança, a gente via filme do futuro e era aqueles carro que voava, aquele povo de roupa metálica. Nada disso aconteceu, né? Às vezes você assiste um filme, eles falam assim, no ano 2020, aí o povo voando e com aquelas roupas, nós vestimos do mesmo jeito, os carros andam com roda no chão do mesmo jeito, mas a tecnologia avançou muitíssimo. Hoje você conversa, igual a Cristiane mesmo viajou, você conversava com seus pais em tempo real, né? Olhando um na cara do outro. Lelê mesmo que morou fora do Brasil, não é? Você mora fora, mas você vê um amigo, um ente querido, você olha para ele como se ele estivesse pertinho de você. Isso é a tecnologia. Então, a gente não imaginava que em 2023 tudo isso acontecia. Quem imaginava? Eu, pelo menos, na minha, vamos dizer assim, no meu pouco entendimento, não imaginava nunca, né? Para não dizer outro nome. Na minha limitação, vamos dizer assim, né? Mas hoje, vamos dar um exemplo. O pastor Júlio, ele é pastor aqui, aí ele precisa viajar, vai ter que se ausentar, ficar 3 meses fora. Mas aí tem um grupo da igreja. O que ele faz? Manda no grupo mensagem, irmãos, está tudo bem, estamos orando, e a gente pede oração pelo outro. Mas naquela época não era assim, não, irmãos, eles não tinham essa facilidade, não. O apóstolo Paulo não tinha um WhatsApp para comunicar, ele não tinha nem sequer um telefone, muito menos um correio. Não tinha. Mas ele mandava cartas, ele escrevia cartas, mandava mensageiros levar aquelas cartas, porque ele cuidava daquelas pessoas que ele tinha ganhado para Jesus. Era o zelo que ele tinha. Um missionário e um discipulador, né? Porque o discipulador é aquele que cuida daquela pessoa que aceitou Jesus. Isso é o discipulado, né? É você cuidar, você instruir a pessoa que você ganhou para Jesus. E o apóstolo Paulo, ele era assim. Esse homem de Deus, zeloso pela palavra, tinha amor pelas almas, um missionário. Mas o apóstolo Paulo, nós descobrimos que ele tinha uma profissão. Os irmãos sabiam disso? Todo mundo aqui sabia disso? Não, então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma profissão. E a profissão do apóstolo Paulo, nós lemos aqui na nossa leitura, que fala que quando ele partiu de Atenas e chegou a Corinto, ele encontrou um judeu de nome Áquila, que tinha pouco tempo que tinha vindo da Itália com a esposa dele de nome Priscila, porque o imperador Cláudio ele tinha assinado um edito, um documento, que tinha expulsado todos os judeus de Roma. E eles tinham, como eles eram judeus, eles tinham chegado em Corinto. E Paulo se juntou a eles, eram judeus, e fala bem assim no versículo 3, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O apóstolo Paulo fazia tendas. Que interessante, né? O apóstolo Paulo, meus irmãos, nós sabemos disso, que ele era um homem com muito conhecimento. Ele era um judeu da seita dos fariseus, e ele era instruído na lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um homem, um doutor da lei. Então, o apóstolo Paulo ele tinha muito conhecimento. Vamos dizer assim, como as pessoas gostavam de dizer, um homem letrado. Mas ele tinha um ofício que parece uma coisa boba. Ele tinha um ofício que era um trabalho manual, que ele fazia tendas. Ele sabia uma profissão, ele tinha uma profissão. E ele se juntou a esses 2 judeus e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Vamos dizer assim, de segunda a sexta, ele trabalhava. Aí no versículo 4 fala assim, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Mas quando chegava no dia de ir para a igreja,
Ele estava lá pregando o evangelho de Cristo, sabe por quê? Porque na sinagoga, aqueles judeus, eles não eram convertidos ainda, mas ele não queria nem saber, ele estava lá na sinagoga falando que Jesus era o Salvador, que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, que Jesus era o Messias. Fala que ele disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ele trabalhava e pregava o evangelho. É claro que eu creio que nem em todos os momentos, a Bíblia não relata, em todas as viagens que ele fez missionárias, ele tinha condição de trabalhar, mas quando ele podia, ele exercia a função dele e trabalhava. Era uma decisão que o apóstolo Paulo tinha tomado. Por quê? No nosso textuário fala assim: vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ou seja, eu trabalhei estas mãos porque ele trabalhava com as mãos. Então, para o que me era necessário. Ele fala bem assim, os irmãos se lembram, eu não sei qual é a referência aqui, mas acha para mim aí, por favor, que fala assim: eu sei me contentar com o que tenho. Né? Ele se contentava com o que ele tinha. Porque às vezes a gente quer mais do que a gente precisa, né? Mas a gente, estudando com o apóstolo Paulo, a gente aprende sobre contentamento. Não é? O que é contentamento? É eu buscar me alegrar com o que eu tenho. Às vezes eu tenho a minha Bíblia. Minha Bíblia, né? Essa Bíblia eu ganhei de presente. Aí eu olho para a minha Bíblia, mas eu olho para a Bíblia da Euzenil, eu falo assim, deixa aí, por favor. Eu olho para a Bíblia da Euzenil e falo assim: mas a Bíblia da Euzenil é tão mais bonita do que a minha. Eu queria uma Bíblia daquela. Eu, em vez de ficar contente com a Bíblia linda que eu tenho, e já tá, a capa já está começando a desgastar por causa de muito uso, eu quero uma igual a da outra pessoa. Irmãos, a gente tem que aprender a se contentar. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos lá de Filipos: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, nós, na nossa vontade, no nosso querer mais, sempre mais, é importante, irmãos, a gente ter vontade, a gente ter ambição, ter desejo de crescer, é importante. Mas é importante também a gente saber se contentar. Porque às vezes a gente não vai ter condição de ter outra coisa, então eu me contento. Senhor, no dia que eu puder, eu vou comprar uma Bíblia assim, mas eu sou tão feliz pela Bíblia que eu tenho. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu isso. Não é? Então, isso é contentamento. Tem gente que não se contenta nunca. 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 E é muito sério isso, a gente tem que buscar entender isso. Porque, olha, ele fala, o apóstolo Paulo: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, contentamento. O que é contentamento? É eu estar feliz com o que eu tenho. Eu posso ter mais? Amém, eu vou buscar ter mais. Mas eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Glória a Jesus. E o apóstolo Paulo, ele era um homem fazedor de tendas, né? E naquela época, essa expressão poderia ser traduzida por trabalhadores em couros, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Era um negócio difícil, não era? Que hoje é de poliéster, né? É poliéster, hoje as tendas são de poliéster, vai tudo na fábrica, ninguém fica tecendo tenda, não. Era material de couro, porque era resistente à chuva. Eu não sei nem como era isso, mas era um trabalho de tecelagem, né? Era como se você estivesse tecendo alguma coisa. Hoje eu e o Luiz, a gente estava falando sobre crochê, era como se fosse um crochê com couro, com fio de cabra, fio de couro. Então, era um serviço detalhado, né? Era uma profissão, porque às vezes as pessoas... não tem nada a ver com a missão, mas falando às vezes, de diminuir ou se contentar.
Contentar com pouco. Pode colocar o próximo, então, Glauco. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Continua, que a gente vai chegar no versículo que as pessoas gostam muito de falar. Coloca o outro, John, por favor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É lindo esse versículo, né? Eu vou voltar lá onde eu estava falando, mas posso todas as coisas em Cristo ou naquele que me fortalece. A gente gosta muito de citar esse versículo isoladamente, mas quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode todas as coisas, tem um antes. Ele está dizendo que ele sabe ser abatido, padecer necessidade. Por quê? Porque é o Senhor que o fortalece. Às vezes a gente bate no peito e fala, é o Senhor que me fortalece, mas Ele pode todas as coisas, nós podemos todas as coisas. É tudo mesmo. É sofrer angústias, decepções, enfermidades, situações difíceis. Por quê que nós podemos suportar tudo isso? Porque é o Senhor que nos fortalece. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu estava falando do ofício do apóstolo Paulo, ele tinha o ofício por ser fazedor de tendas, como estou falando, um trabalho, uma profissão. E, às vezes, as pessoas consideram uma profissão melhor do que a outra, uma mais importante do que a outra. Irmãos, isso não é verdade. Não é. Sabe por quê? O Luiz hoje... Olha o Luiz de novo. O Luiz hoje falou assim, Lu, quanto é que você cobra para fazer esse vestido? A gente bate papo um pouquinho, né? E surgem testemunhos, vamos dizer assim. Porque eu gosto de costurar, eu sei costurar, mas... Aí ele falou, quanto você cobra? Eu falei, não aceito encomenda. Ele, não, você pode entregar ano que vem, brincando. Sabe por quê, irmãos? Eu costuro, eu aprendi a costurar, mas eu não sou uma costureira que aceita encomenda para os outros. Eu faço para mim, para minha filha. E tem costureiras. Aí, a costureira, alguém pode falar assim, mas é um trabalho tão fácil. Será? É qualquer um que consegue costurar? É? Então, a gente tem que aprender a valorizar o trabalho do outro. Aí você pega um trabalho de crochê, fala assim, mas está muito caro. Quanto tempo a crocheteira ou o crocheteiro levou para fazer aquilo ali? O capricho. São trabalhos manuais. Aí você fala assim, eu preciso de um pedreiro bom. Não é assim que a gente quer? Um pedreiro bom. Aí, irmão Celso, está dizendo que ele é. É verdade. Então, irmãos, um pedreiro bom é um profissional o quê? Qualificado. A gente não pode diminuir o trabalho do outro. Ah, eu quero um pintor, mas eu quero um pintor bom. Então, às vezes a gente fala, mas fulano cobra muito caro, é o trabalho dele. Só quem sabe valorizar o próprio trabalho é o profissional. Eu vou pagar se eu achar que eu posso, que eu devo. Mas eu nunca vou desvalorizar o trabalho do outro. Nós não podemos. Porque cada profissão tem o seu valor. Aí você fala bem assim... Vamos uma coisa mais simples. A diarista me cobrou tanto. Deus me livre, eu não vou pagar. Ué, você não está precisando da diarista, eu não estou precisando? Então, quem sabe o valor do serviço dela é ela, não é? Então, irmãos, cada profissão tem o seu devido valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas tendem a menosprezar o trabalho do outro. As pessoas acham que só aquelas pessoas que têm um mestrado, uma faculdade, alguma coisa assim, que a profissão dela é valorizada. Não façam isso. Não pensem assim. Cada profissão tem o seu devido valor. E o profissional que usa as próprias mãos é o menos valorizado, eu acho que é o que deveria mais ser valorizado, porque não é todo mundo que consegue. Habilidades manuais. E a pessoa precisa ter inteligência para fazer isso. Então, o apóstolo Paulo, ele era um profissional habilitado para fazer tendas. E ele usava, fiz uma partezinha aqui para falar isso, porque eu acho importante a gente saber que a gente tem que valorizar o trabalho do outro. É muito importante. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, e ele encontrou com esse casal, Priscila e Áquila, e eles trabalhavam para fazer
Vamos ler aí 2 Tessalonicenses. Não, 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Olha bem o que ele está dizendo. Os irmãos sabiam, conheciam como era a rotina de Paulo. Ele trabalhava noite e dia para não ser pesado a nenhum deles. O apóstolo Paulo ele fala que o obreiro, é claro, que o obreiro ele é digno do seu salário. Ele sabia disso, que ele poderia viver, né, ser mantido pela igreja que ele estava lá. Mas ele falava assim, para nenhum de vós, para não sermos pesados. Por quê? Às vezes o povo também tinha suas dificuldades. Aí o irmão vive numa dificuldade, numa situação difícil, mas ele tem que, além dele viver na dificuldade, ele ainda tem que manter alguém que poderia ter o seu próprio sustento. Irmãos, eu não estou aqui dizendo, é claro que trazendo para os nossos dias, muitos pastores são assalariados da igreja, porque a igreja tem condição de pagar. Se não tem, aí já não é problema nosso, né? Então, a igreja, muitos pastores são assalariados, é errado não, desde que seja de acordo com a renda da igreja, né? Se for tudo acertado, o pastor ele não trabalha fora, ele vive para a obra, ele vive em função da obra, prestando assistência durante todos os dias, durante a semana, à igreja, que tem muitos casos, é o correto. Então, ele precisa de quê? De salário para manter a família dele. Como é que ele vai sustentar a família dele se ele não trabalha fora e está ali à disposição da igreja? É correto? É correto. Agora, se um pastor trabalha, tem a renda dele, ele ainda vai receber da igreja, aí torna peso para a igreja. Vou dar um exemplo nosso aqui. O pastor Júlio ele trabalha, ele não recebe da igreja. Ele não recebe nenhum salário, nenhum ajuda da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha família, ele era sozinho, ele não era casado. Então, era para ele mesmo, mas mesmo assim, ele podia falar assim, eu sozinho, eu posso, né? Eu não vou pesar nada não, mas ele fala, olha, eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós, vos pregando o evangelho de Deus, e em tempo algum, irmãos, imagina, era um trabalho cansativo. E ele saía daquele trabalho cansativo e ia fazer o quê? Pregar o evangelho, dar ensino da palavra e falar do amor de Deus. Isso é que é amor. E aí, nós vamos chegar aqui nessa... Já falamos bastante sobre a profissão do apóstolo Paulo, que a profissão dele, não esqueçam mais, quem não sabia, a profissão do apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Ele fazia tendas. E o título da nossa lição, às vezes a gente pode falar assim, mas o que são missionários fazedores de tendas? É claro que... eu, particularmente, não sabia desse movimento, vamos dizer assim. Existe... Eu fui pesquisar sobre... Porque o comentarista ele faz alguns comentários aqui, né, mas eu falei assim, eu quero saber mais um pouquinho sobre o que é essa missão fazedores de tendas. E ele fala aqui, é colocado aqui na lição, né, que o movimento missionário ele tem uma força muito grande no mundo. Existem organizações especializadas exclusivamente em missões. Se você for na internet, você vai pesquisar, tem muitos. Que manda missionários para o mundo inteiro, faz diversos tipos de trabalho, de ajudas humanitárias, trabalhos missionários maravilhosos, que vale a pena, inclusive, a gente ajudar financeiramente, porque são pessoas que têm a vida dedicadas a proclamar o evangelho do reino. E essa vertente, vamos dizer assim, fazedores de tendas,
O missionário, vocês já ouviram falar de Billy Graham? Então, o Billy Graham, uma certa época da vida dele, foi o que eu pesquisei na internet, foi o que eu achei, tá? Nesse movimento Lausanne, que fala sobre fazedores de tendas. Ele chegou lá e ele se interessou e ele falou assim: mas tem pessoas que agem nessa área, que usam a profissão para levar a palavra, e eles, a partir de então, eles começaram a investir nisso. O que quer dizer isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele ia nas cidades levando a palavra. E lá, quando ele podia, ele trabalhava, ele exercia o ofício dele. Mas hoje em dia, como nós lemos aqui na introdução, só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Se a gente pensar no seguinte modo: eu sou concursada e eu senti um chamado de ir lá para o Irã fazer missões. Deus tocou no meu coração. Eu vou ter que fazer o quê? Pedir exoneração do meu cargo público para ir para o Irã fazer missões. Esse é um tipo de chamado. Como muitas pessoas, mas irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar nesse chamado. Pessoas que deixam as suas atividades e vão para outros lugares para exercer, para o campo missionário, atendendo ao chamado de Deus, vamos dizer assim. Como o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus. Ele não fez o que ele deu na cabeça dele. Foi Deus que mandou. Como a gente vê muitas vezes na palavra, ele fala assim: eu estava pensando em ir para tal lugar, mas o Espírito me impediu de ir. Isso é viver na direção de Deus. E era assim que era o apóstolo Paulo. A gente ia para tal lugar, mas o Espírito me impediu. E às vezes o Espírito está tentando nos impedir de fazer tantas coisas e a gente está querendo fazer na marra, né? Porque a gente é teimoso. Fala, Luiz. É exatamente isso. Eu não sabia. É aquela coisa, tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Tanta coisa. E é exatamente isso. Missionários fazedores de tendas tem esse nome. Nesse movimento Lausanne, eu não sei nem o que quer dizer isso, eu acho que é uma sigla, alguma coisa assim. Tem várias coisas. E tem parte que são os fazedores de tendas. São pessoas aonde um missionário comum, que tem o título de missionário, crachá de missionário, né? Ele é um missionário, sim, ele não entra nos países muçulmanos, onde o evangelho não pode ser pregado. Essas pessoas, esses fazedores de tendas, eles entram de que maneira? São profissionais cristãos, que eles se colocam à disposição, eles são envolvidos nesse movimento. Não é tipo assim, eu vou por minha conta, não. São pessoas que são enviadas, são profissionais liberais, empreendedores. Eles entram nesses países de forma, não é só rateira, eles entram como profissionais mesmo, empreendedores. E na forma como eles entram, eles levam a palavra, eles fazem missões, usando o ofício deles, a profissão deles. É interessante isso, né? Tem que ser corajoso, né? Irmãos, para fazer missão, você tem que ser ousado, tem que ser como o apóstolo Paulo, tem que ser corajoso, pregar o evangelho aonde quer que seja, né? Muito mais nos lugares onde o evangelho não pode ser pregado. Porque aqui hoje olha que maravilha, né? Eu sempre falo isso, né? Nós estamos num domingo, pleno domingo, 9h40 da manhã, né?
Estamos aqui com total liberdade de falar para a internet, para quem quiser ouvir, que Jesus salva, batiza. Ele batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E tem um céu de glória preparado para nós. Nós podemos falar isso aqui com liberdade. Até quando? Eu não sei. Mas hoje nós temos essa liberdade. Em muitos países, mas muitos países, eles não podem sequer dizer que são crentes, quanto mais falar de Jesus. Tem uma ilha que é um destino turístico famosíssimo, eu estava pesquisando, esqueci o nome. Famosíssimo. Lá, para você morar e trabalhar nessa ilha, você tem que se declarar muçulmano. Você tem que ser muçulmano, senão você não pode morar lá. Para você visitar, tem uma série de questões. Para você, quem vai visitar, eu nem quero ir lá, o lugar é lindo, mas eu falei, não quero nem passar perto. Para passear, não, né? Tem tanto lugar por aqui para a gente ir, você vai para um lugar desse? Então, o que eu quero dizer? Tem muitos lugares, irmãos, que o evangelho não pode ser sequer mencionado, quanto mais pregado. E essas pessoas, esses fazedores de tendas, é uma força missionária que tem. Linda. Que a gente não imagina que tem. Como o Luiz mencionou, que aqui no Espírito Santo, tem pessoas que uma vez por ano, eles vão lá para a Amazônia, levar o trabalho deles, e aproveitam, falam de Jesus. Isso tem no mundo inteiro. Às vezes a gente é tão bitolado nas nossas próprias ideias que a gente não enxerga as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Isso se chama conhecimento. A gente tem que abrir a nossa mente para os conhecimentos, para coisas boas. Nós precisamos saber as coisas. Eu falo, Jesus, eu não sei nada. Eu não sei nada. E quando eu li isso aqui, só que você não consegue, você não acha tantas informações assim de como funciona o todo. Fala que você pode, para você conseguir maiores informações, tem que entrar num site em inglês e tal. E aí eu tenho que pedir ajuda aos universitários, né? Tem que chamar minha filha para me ajudar, mas na hora ela não podia. Então, mas existe. Saiba, quando falar em fazedores de tenda, não é uma conversa à toa, parece que alguém está inventando um nome. Não é, não. Existe de fato essa força missionária espalhada pelo mundo, levando o evangelho do reino, sabe de que maneira? Através das suas profissões, dos seus empreendimentos. É muito interessante isso, porque a pessoa fala assim, olha, eu estou no meu conforto, eu trabalho aqui, eu tenho a minha empresa aqui, os meus investimentos aqui. Mas por que eu vou investir lá no Afeganistão? O que eu vou fazer no Afeganistão? Mas o desejo é tão grande de levar o evangelho, que ele dá um jeito de fazer um investimento lá no Afeganistão, de levar o seu trabalho, a sua força de trabalho para lá, para quê? Para pregar o evangelho. Então, às vezes, a gente vê coisas acontecendo, a gente não sabe o que tem por trás disso. Mas tem muita gente disposta fazendo esse tipo de coisa. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o que eu tenho feito em prol do teu reino. Porque, irmãos, a gente fala de chamado, a gente fala de vocação, né, de missões. E quando... Vou voltar de novo à introdução, que fala assim, são 3 perguntas, e eu acho importante. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Aí eu paro aqui e falo assim, não é. Sabe por quê? Porque quando Jesus conversa com os discípulos, antes de subir ao céu, o que ele fala? Qual é a conversa que ele tem com os discípulos? O que ele fala para eles? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele depois tem uma ordenança que a gente fala que é a ordenança para a igreja. Depois ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Aí ele fala, em Samaria, na Judéia, e até os confins da terra.
Irmãos, você já foi, eu já fui vocacionado e chamado por Deus quando nós aceitamos a Jesus. Quando qualquer pessoa aceita Jesus, ele recebe um chamado: olha, você é meu missionário. Você não vai poder ir para o confim da terra, mas na Judéia, onde você está, em Samaria, onde você está. Samaria, onde que é? Ali, ó, pertinho de nós, onde nós estamos. Ali eu posso pregar o evangelho. De que maneira? Com a minha vida, testemunhando, né? Pregando a palavra. O Senhor vai dar orientação de que maneira tem que ser feito isso. Na Judéia, mais à frente um pouquinho, o Senhor envia outros. O Senhor não vai me enviar, mas Ele vai enviar outros. Mas uma coisa é certa, todos nós somos chamados pelo Senhor para o trabalho missionário. E de que maneira? Para nós pregarmos o Evangelho aonde nós estivermos. Aonde eu estiver, eu tenho que ser uma testemunha viva do Senhor. Isso é chamado missionário em Samaria, né? E tem aquelas pessoas, irmãos, porque eu conheço, particularmente eu conheço uma missionária. Ela ama esse trabalho missionário, de ir para outros países. Ela foi para o Haiti, ela vai para a África, né? E ela é envolvida totalmente com isso. Totalmente. A vida dela é dedicada a isso, né? E tem uma série de consequências isso, porque para você, quando você se dedica dessa forma assim, né, tem uma série de consequências. Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. E para você fazer isso, eu digo mais. Se o Senhor me chamar, ou chamar o Luiz, não vou botar o Luiz, não, vou botar o Daniel. Já botei muito Luiz como exemplo hoje. Chamar o Daniel, Deus falar para o Daniel assim: Daniel, eu estou te chamando para você fazer missão lá no Afeganistão. Se Deus falar isso com Daniel, Ele vai preparar a Fernanda também. Por quê? Porque eles são um casal. Deus, senão, vai acontecer o quê? O casal vai separar. Como é que Deus vai preparar o Daniel como missionário para o Afeganistão e a Fernanda vai ficar aqui? Não é complicado isso? Então, Deus, Ele não faz as coisas pela metade. Ele prepara tudo de uma forma perfeita, para que o desejo brote no coração dos dois, para que o Senhor prepare o caminho para os dois. Mesmo que ela não possa ir com ele no momento, mas Deus vai preparar situações. O desejo missionário tem que arder no coração dos dois. Porque é Deus quem chama, e Deus quem chama, e Deus quem capacita, né? Então, tem várias formas de fazer missões. Lá, você indo para os confins da terra, né? Você, na sua região, na minha região, você indo mais um pouquinho adiante, né? Fazendo... Antigamente, hoje em dia eu nem sei mais, antigamente a Assembleia de Deus fazia muito cruzadas evangelísticas, né? Eu, na minha juventude, pouco tempo atrás, tinha, né, cruzadas evangelísticas, era lindo. Vinha pregadores e grupos, e cantavam, e fazia nas praças, e muita gente aceitava Jesus. Hoje você não vê tanto mais isso. Hoje está um pouco diferente, as coisas vão mudando, né? Mas era lindo, era lindo. Às vezes até mesmo nos ginásios, tinha aquelas cruzadas evangelísticas, que era focado, sabe em quê, irmãos? Na palavra. Hoje em dia, a palavra perdeu um pouquinho do foco. Aliás, a palavra perdeu um foco, não. Eles tiraram um pouco o foco da palavra, não é? Hoje, é claro, irmãos, o louvor, né, ele liberta. Ele liberta. O louvor sincero, a adoração sincera, ela liberta. Os irmãos sabem, lembram, todos nós sabemos quando Saul era cometido de um espírito maligno. O que acontecia?
Davi pegava a sua harpa, e quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito saía, porque Davi, ele tocava a sua harpa cheio do Espírito de Deus. Então, quem adora a Deus, quem canta a Deus, quem toca um instrumento cheio da unção de Deus, as coisas acontecem porque a adoração é para Deus. Agora, a palavra, é o que eu falo, nós estamos num culto, agora pela manhã a escola dominical é um culto de ensino da palavra, nós estamos aqui meditando juntos na palavra. Mas o culto, os cultos qual o termo que fala? Antigamente falava culto público, né? Mas a escola dominical também é. O culto de domingo à noite, de sexta, de quarta. Na quarta não, que é ensino também. Hoje à noite, por exemplo, nós cantamos louvores, né? Alguém tem oportunidade, o grupo de louvor canta. São momentos de quê? Adoração, né? É maravilhoso, né? O nosso espírito se eleva, nos aproximamos do Senhor. São momentos de adoração. Mas a palavra é Deus falando conosco. Nós adoramos a Deus. Prestamos a nossa adoração, o nosso culto a Deus. Mas o momento da palavra é quando Deus fala conosco. Ele usa o seu servo, ou a sua serva, o profeta, porque quem está falando a palavra de Deus, está falando a verdadeira profecia. E hoje em dia, por aí, as pessoas estão tirando o foco da palavra. E o mais importante é Deus falando conosco. O que é mais importante? É eu cantar ou ouvir Deus falar comigo? Eu ouvir Deus falar, não é? É claro, a gente quer cantar, é bom demais. Eu amo cantar, né? É bom, mas a gente tem que entender que nós não podemos perder a essência, que é ouvir a palavra de Deus. O nosso coração tem que ter desejo de ouvir a palavra. E o que acontece? Às vezes a gente fica meio incomodado, mas agora vai começar a palavra, podia cantar mais um pouquinho. Irmãos, se isso acontecer comigo, se acontecer com você, a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor. Falar, Senhor, fala comigo. Abre minha mente, o meu coração, eu quero ouvir a Tua palavra. Fala comigo. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai falar. Porque é muito sério quando eu me incomodo com o tempo de ouvir a palavra. Muito bom, colocaram lá, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você só aceitou Jesus, eu só aceitei Jesus por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. É claro que alguém às vezes ouve um louvor inspirado pela palavra e se aproxima do Senhor. Mas o que ele precisa? De ouvir a palavra, para ter força, para se criar raiz. E de que forma que nós criamos raiz? Somente conhecendo a palavra de Deus. Não adianta, se eu não tiver a palavra como principal, a palavra, a oração na minha vida, eu não vou ter raiz, eu não vou criar raiz. E o crente sem raiz, ele é aquele crente fraco. O que é o crente fraco? Qualquer coisa, ele desanima, ele abate, né? E voltando aqui, por que eu estou falando tudo isso? Porque estava falando das cruzadas evangelísticas, porque este é o papel da igreja. Eu não posso ir para a África, não sei citar quais são os países. Vocês já ouviram falar na janela 1040? A janela 1040, você pega um mapa, é um gráfico que tem lá no meridiano, né? Se eu explicar assim agora, onde tem é a janela 1040, porque é dentro desse não é meridiano que fala, não, eu esqueci agora. É meridiano mesmo, mas desses, como é que fala? Depois eu vou pesquisar. Abre aí, vê o que quer dizer janela 1040. Aqui tem? Ah, então deixa, não precisa não. Ah, é. A lição de número 10 é a janela 1040, viu? Vamos, só coloca aí, janela. São países que não são alcançados pelo Evangelho. Isso é a janela 1040. Né?
Então, se você não vai, se eu não vou para a janela 1040, Deus vai enviar alguém. Vamos orar para que o Senhor envie missionários, que esses povos sejam alcançados de alguma maneira. E se nós orarmos dessa forma, irmãos, com amor nos nossos corações pelas almas que estão perecendo, o Senhor, Ele provê meios, Ele capacita. Mas nós temos que fazer a nossa parte, orar ao Senhor, para que o Senhor envie missionários a estes povos que estão... Pode ler. Eu achei que fala sobre a janela 1040, compreende uma região que abrange o Saara, o norte da África, bem como quase todos os países da Ásia Ocidental, Central e Sul, leste da Ásia e grande parte do Sudeste. Cerca de 2/3 da população mundial vivia na janela 1040 e são predominantes muçulmanos, hinduístas, budistas, animistas, judeus ou ateístas. Está vendo só, irmãos? São esses países, mas o porquê que a janela 1040, quando chegar na lição, a gente vai explicar isso aqui. A gente vai trazer um negócio direitinho para vocês entenderem. Por que é denominado janela 1040? Tem um porquê esse nome. Mas são esses países, então que nós possamos orar. Eu não posso ir, eu não vou, você não vai, mas vamos orar para o Senhor enviar missionários, para o Senhor cuidar daqueles missionários que estão no campo, dessas pessoas que estão, esses fazedores de tenda, que estão lá levando a palavra através, usando a sua vida profissional. Agora nós sabemos que eles existem, nós já oramos pelos missionários, nós podemos ser mais específicos, não é? Para que o Senhor levante missionários. O Senhor disse que, na verdade, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Então, para que o Senhor envie ceifeiros e para que Ele nos desperte cada dia mais. Para quê? Para trabalharmos em prol do Seu reino. Para que o Senhor tire de nós, que Ele tire de mim. Eu peço ao Senhor, tire de mim todo o comodismo. Né? Porque a gente se acomoda com as coisas. Né? Eu congreguei na igreja de São Torquato por 4 anos, e o pastor Arnaldo Candeia está lá ainda, está bem idoso, mas está duro na queda. Aí ele orava bem assim: Senhor, todo culto, quando ele estava dirigindo, que este culto não seja um culto costumeiro. E eu achava interessante isso. Porque a gente se acostuma com as coisas. E a gente gosta das coisas que a gente se acostuma. Se é um pouquinho diferente, a gente se incomoda. Irmãos, e Deus não quer agir de acordo com a minha e com a sua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita. Glória a Jesus. Então, às vezes, a gente se acostuma com a nossa rotina, com a nossa vida, e o Senhor quer algo mais de nós. Ele quer um despertamento da nossa parte. Você quer ver? O nosso culto, vou dar um exemplo nosso. Tem uma liturgia. O que é a liturgia? É a forma como acontece. Oração, os hinos da harpa, a leitura da palavra, oportunidade, o adorar-te, a palavra. É a nossa liturgia. Mas, se isso mudar, o foco da nossa adoração não vai mudar, porque é Jesus. Se por acaso Deus falar no coração do pastor, do dirigente, hoje não vai ter louvor, hoje vai ser só a palavra, nós não podemos... Meu Deus, o que aconteceu, irmãos? O Espírito... Eu sempre falo, eu sou meio enjoado com algumas coisas, mas nós somos pentecostais, nós temos que entender isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem que ter liberdade para agir. E eu, vou falar de mim, eu às vezes me incomodo com coisas que saem da minha rotina. Mas por que foi diferente hoje? Porque o Espírito Santo de Deus quis assim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então a gente tem que entender que o nosso chamado, você foi chamado, viu? Você foi vocacionado por Deus. Às vezes você não pode ir lá para um desses países que estão tão distantes, mas aqui, na sua profissão, você pode evangelizar alguém que se aproximar de você. Você pode ser um fazedor de tenda aqui no município de Vila Velha. Você não precisa de ir lá para um país da janela 1040. Aqui, você pode ser um fazedor de tenda. Usar o seu trabalho,
o seu empreendimento para falar de Jesus. Sejamos missionários, fazedores de tendas. Nós vamos continuar falando sobre isso ainda, sobre missões que não acabou, né? A nossa lição esse trimestre é pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E isso é para que nós nos despertemos. O Senhor tem que sacudir às vezes a gente, porque a gente se acomoda com as coisas. Então Jesus está falando assim: igreja de Interlagos, eu estou voltando, prega a minha palavra. Seja um missionário onde você estiver, seja um fazedor de tenda onde você estiver. Que nós possamos aprender mais e mais e mais com a palavra do Senhor. Mais e mais. E estarmos sempre com os nossos corações abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se o meu coração se fechar, se a minha mente se fechar, eu não vou estar aberto para receber aquilo que o Senhor está preparando e tem preparado para mim. Porque eu acho que as coisas têm continuado do jeitinho que são. E às vezes Deus tem algo muito maior para mim. Amém? Então que o Senhor fale muito mais e muito melhor aos nossos corações. Amém, irmãos céus. Enquanto as classes não descem, vamos louvar a Deus com o número 1. Chuvas de graça. Amém? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. Faz os teus servos somente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes, chuva do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Glória a Deus. A classe não desceu. Vamos mais um então. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus enquanto a classe não chega, todo mundo. O número 4 da harpa cristã. Deus velará por ti. Amém? Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti.
sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti, dado a provar-te seu terno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembrar-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo o que pedes Ele fará. Obedecer a voz de Deus.
Irmãos, a paz do Senhor. Conversando aqui com a irmã Euseni, eu não sabia, e eu quero compartilhar com a igreja, e eu quero fazer um pedido à igreja. A Carol está viajando com a família hoje. A Carol é a filha da irmã Euseni. E a Carol é médica e está fazendo a transição para uma outra especialidade, que é uma bênção, né? Neuropediatria. Pouquíssimos, os irmãos sabem disso, né? Eu sei porque eu estou lá na área, eu sei como é que é. E ela já viajou, hoje é o dia da prova. Deve estar fazendo prova agora, né? Deve estar fazendo prova agora, de título. Vamos orar pela Carol, irmãos? O senhor me permite, irmão Celso? Depois eu passo para o senhor. Vamos orar, irmãos. Deus, Ele está na direção, Ele está no controle. Tudo que tem acontecido na vida da Carol e da família não é por acaso. Nós sabemos disso. E crendo que Deus é poderoso para poder operar ali, é uma cidade aqui no sul da Bahia, e dar vitória, né? Foi falado de profissão aqui hoje, né? Então vamos orar. Vamos orar, irmãos? Especificamente pela vida da Carol, tá, irmãos? Pai querido e amado, estamos aqui na dispensação da Tua graça, diante do Teu altar. E a Tua palavra, Senhor, nos diz que devemos nos achegar, nos aproximar diante de Ti com confiança, com ousadia. E nessa hora, Senhor, apresentamos a vida da Carol, da sua família, porque eles estão em viagem. Seu marido, a sua filha, a Lara. Meu Deus, a sua mão os levou, o Senhor os tem guardado ali, cremos que o Senhor os trará. Mas nesta hora, Senhor, orienta a Carol ali. Sê com ela ali nesse momento em que ela está passando por esse processo, essa avaliação, essa prova. Meu Deus, estenda ali a Tua mão de poder, não simplesmente porque pedimos, mas porque Tu és Deus, Tu és soberano, a majestade, Tu és o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, entregamos a vida da Carol em Tuas mãos, de forma específica. Opera, Pai, cremos, ó Deus, no Teu poder, entregando tudo em Tuas mãos. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmão, teve algum aniversariante por semana? Não. Então vamos orar, fazer um encerramento também? Pai, graça Te damos por essa manhã maravilhosa, passamos aqui, Pai querido. Obrigado por cada palavra que foi nos ensinado, Pai. Que possamos guardar e levar também a quem não conhece a Ti. Obrigado por ter trazido em paz cada um debaixo de Tuas mãos poderosas. Que o Senhor, da mesma forma, nos conduza a nossos lares em paz e em segurança. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém, amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Irmão, que à noite o culto às 19h30 e que possamos chegar às 7 horas para a oração. Amém.